No noticiário dos últimos dias, teve-se a impressão de que o Bolsonaro estava mais na defensiva do que o Lula. Pareceu aquele caso do pintou o clima do presidente com as meninas venezuelanas, a ruaça de Aparecida, informações complicadas sobre planos do Paulo Guedes para reajustar o salário mínimo, a aposentadoria abaixo da inflação, e agora este episódio do Roberto Jefferson resistindo ao mandado de prisão abala, né? Como é que se explica que tantas notícias negativas não tenham puxado para baixo a intenção de voto e essa percepção sobre o Bolsonaro? Josias, já que a gente está aqui mostrando alguns gráficos, Fabiola, vê se a produção consegue colocar no ar o gráfico sobre rejeição. Rejeição, Porque eu vou acho pegar. que esse é o indicador, Josias, que melhor explica esse noticiário que você acabou de citar. Se a gente olha para a trajetória da curva de rejeição, a gente vai ver que lá no começo, no final do primeiro turno, o Bolsonaro tinha uma rejeição de 55%, o Lula 44%. Era uma distância grande, 11 pontos de diferença. Ao longo do segundo turno, essa distância foi diminuindo, né? Até que exatamente, Fabíola, muito obrigado. Até que na semana passada, a gente viu um empate técnico entre as duas rejeições. Bolsonaro com 46 e Lula com 43. Todo esse noticiário negativo que você citou, que envolve a questão das meninas na Venezuela, que envolve o Roberto Jefferson, que envolve a questão do salário mínimo, na minha avaliação, impactou decisivamente a não continuidade da evolução do Bolsonaro, e a gente consegue captar isso com o aumento da sua rejeição. Veja você, saiu de 46% para 49% aqueles que dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Felipe, então dá para dizer, aí respondendo diretamente essa pergunta do Josias, dá para dizer que impactou. Então, esse noticiário impactou Bolsonaro no aumento da rejeição. Exatamente, exatamente. Eu estava indo concluir isso, Fabiola, ou seja, esse impacto, ele se deu na imagem do presidente, ele não se deu na avaliação do governo, ele não se deu em relação ao medo do PT, ele não se deu em relação a quem merece uma segunda chance, mas ele mexeu com um dos elementos fundamentais né, na construção da opinião pública para o voto, que é o da rejeição da imagem dos candidatos. O Bolsonaro está pagando um preço nessa semana por todo esse noticiário negativo que a gente viu aí ao longo dos últimos 5, 6 dias. Agora, num cenário como esse, Perdão, Fabiola, por favor. Não, pode falar, que eu estava procurando outro gráfico aqui que me interessou, um outro dado que eu quero perguntar para ele, mas vai você aí. Bom, num cenário como esse, o que eu queria perguntar é se essa elevação na taxa de rejeição pode reduzir aquele movimento que havia, e todas as pesquisas apontavam isso, um encurtamento da distância entre Bolsonaro e o Lula na reta final. E, diante desse contexto, qual é a relevância de um debate como o que a Globo vai realizar? Josias, você está tocando aí no ponto crucial daqui até o dia da eleição, né? A oscilação de aumento da rejeição do Bolsonaro, ela claramente segura um processo de melhora das intenções de voto nele. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber lá nas intenções de voto que a gente ainda tem 5 pontos percentuais de indecisos. Esses indecisos vão fazer toda a diferença na reta final, e é claro que a rejeição aos candidatos acaba sendo um dos principais preditores do voto no segundo turno. A gente costuma até brincar, Josias, que a intenção de voto acaba sendo o inverso, né, da rejeição. Então, nesse caso, o Bolsonaro tem um desafio grande. Qual é? O de utilizar o debate da Globo para tentar ampliar mais uma vez a rejeição do Lula, tentar diminuir a sua rejeição e, com isso, chegar em condições mais competitivas no domingo. O debate, Josias, para mim, é o ponto decisivo numa eleição tão competitiva e tão apertada como é essa que a gente está acompanhando.